Os trigêmeos do bilionário não dormiam há 6 meses, disse o médico ao empresário desesperado. Nenhum especialista conseguia acalmá-los, até que Rosa, a faxineira, começou a cantar uma canção de ninar que sua mãe cantava no leito de morte. Em minutos, os 3 bebês adormeceram pela primeira vez. A manhã de quinta-feira, 15 de março, começou como todas as outras nos últimos 6 meses na luxuosa mansão dos Almeida, localizada no bairro mais nobre de São Paulo. Mas Rosa Maria Silva, de 52 anos, mãe batalhadora de 6 filhos e avó dedicada de 12 netos, não imaginava que aquele dia se tornaria um marco na vida de 3 pequenas criaturas que sofriam em silêncio atrás de paredes de mármore italiano e portões dourados. Rosa chegava pontualmente às 6 horas da manhã, como religiosamente fazia há exatos 2 anos e 3 meses, sempre com seu uniforme impecável e seu sorriso maternal que irradiava bondade genuína. Seus passos experientes percorriam os 800 metros quadrados de luxo ostensivo, mas naquela manhã algo diferente pesava no ar da mansão. O som que a recebeu não era o habitual silêncio matinal de uma casa endinheirada. Era um coro desesperado de choros infantis que ecoavam pelos intermináveis corredores de mármore Carrara. Os trigêmeos Gabriel, Miguel e Rafael, pequenos anjos de apenas 8 meses de vida, protagonizavam uma sinfonia de desespero que durava ininterruptamente há exatos 6 meses, 1 semana e 2 dias. Seus olhinhos azuis como safiras estavam vermelhos e inchados, marcados por lágrimas que pareciam não ter fim. As pálpebras delicadas carregavam a marca da exaustão extrema, uma fadiga que nem mesmo os bebês mais resistentes do mundo conseguiriam suportar sem consequências devastadoras para seu desenvolvimento neurológico e emocional. Dr. Ricardo Almeida, magnata de um império farmacêutico avaliado em impressionantes 2,3 bilhões de reais, caminhava freneticamente de um lado para o outro no majestoso hall de entrada de pé direito duplo. Seu Rolex Submariner de 150 mil reais marcava 6h47, quando ele discutia ao telefone com o 5º especialista da semana. Doutor Henrique, pelo amor de Deus, preciso de uma solução hoje mesmo. Minha produtividade despencou 40% nos últimos 3 meses. Não posso mais me concentrar em nenhuma reunião importante. Sua voz tremia, não com a preocupação amorosa de um pai dedicado, mas com a irritação crescente de um empresário cujos lucros estavam sendo prejudicados por uma situação doméstica que fugia totalmente de seu controle gerencial. A cena que Rosa Maria presenciou naquela manhã ensolarada de março era suficiente para despedaçar o coração de qualquer mãe verdadeira que já conheceu o amor incondicional. Os 3 bebês estavam confinados em berços individuais de cristal austríaco dentro do suntuoso quarto, decorado pelo renomado designer francês Philippe Starck, chorando em um desespero profundo que transcendia qualquer necessidade física básica. Não eram os choros naturais de fome que qualquer mãe experiente saberia identificar, nem os gemidos de desconforto causados por fraldas sujas ou cólicas intestinais. Eram lamentações existenciais de almas pequeninas e indefesas, clamando desesperadamente por um colo acolhedor, por carinho humano genuíno, por aquele amor maternal primordial que simplesmente não se consegue comprar com todas as fortunas do mundo. O quarto dos trigêmeos representava um verdadeiro espetáculo de ostentação material. Berços importados da manufatura austríaca Swarovski, cravejados de cristais legítimos, móveis musicais suíços da marca Reuge, que custaram individualmente mais que um automóvel popular brasileiro, um sistema de som integrado Bose de última geração, avaliado em 80 mil reais, monitores cardíacos alemães da Siemens, conectados a uma central hospitalar completa, umidificadores de ar japoneses controlados por inteligência artificial e purificadores de ambiente da marca sueca Blue Air. Tudo absolutamente perfeito do ponto de vista técnico, tudo assombrosamente caro do ponto de vista financeiro, mas tudo dramaticamente frio do ponto de vista emocional. Aquelas paredes cobertas de papel de parede artesanal francês da Hermès nunca tinham sentido o calor reconfortante de um abraço maternal sincero ou presenciado uma canção de ninar cantada com amor verdadeiro.
Rosa permaneceu observando pela porta entreaberta de mogno maciço, seu coração maternal se contraindo de dor a cada gemido desesperado. Gabriel, o mais franzino dos 3 irmãos, pesando apenas 6,2 quilos aos 8 meses de vida, se debatia violentamente no berço, como um pequeno gladiador lutando contra inimigos invisíveis. Seus pezinhos rosados e delicados chutavam o ar numa dança frenética de desespero, enquanto suas mãozinhas minúsculas se fechavam e abriam convulsivamente, como se tentassem agarrar algo que nunca conseguia alcançar, o amor maternal que lhe faltava desde o nascimento. Miguel, posicionado estrategicamente no berço central, havia aparentemente desistido da luta desigual contra o abandono emocional. Sua energia vital parecia ter se esgotado depois de meses de choros ignorados. Apenas chorava baixinho, um lamento melancólico e cansado de quem já não possui forças para protestar contra a indiferença do mundo adulto. Seu corpinho rechonchudo, de 7,1 quilos, tremia levemente, não de frio físico. A temperatura do quarto era mantida perfeitamente em 22 graus Celsius, por um sistema de climatização importado, mas de frio emocional, de carência afetiva profunda. Rafael, o mais robusto fisicamente dos trigêmeos com seus 7,8 quilos de peso saudável, mantinha-se como o último resistente da batalha emocional. Seus gritos ecoavam pela mansão com uma intensidade que chegava a assustar os funcionários mais experientes. Era como se seu instinto primitivo de sobrevivência ainda não tivesse desistido de atrair a atenção maternal de que necessitava desesperadamente para um desenvolvimento psicológico saudável. A babá suíça Ingrid Müller, contratada por R$ 15.000 mensais mais benefícios através de uma agência internacional especializada em profissionais de elite, estava estrategicamente posicionada no canto do quarto, utilizando fones de ouvido Bluetooth de cancelamento de ruído. Sua especialização magna cum laude em desenvolvimento infantil pela Universidade de Zurique e seus 15 anos de experiência com famílias milionárias europeias pareciam completamente inúteis diante daquela situação. Ela cumpria religiosamente todos os protocolos científicos estabelecidos, seguia rigorosamente os horários de alimentação prescritos por nutricionistas pediátricos, aplicava metodologias comportamentais cientificamente comprovadas por estudos universitários. Entretanto, nunca conseguia, ou sequer tentava, olhar diretamente nos olhinhos daquelas crianças com a mesma ternura natural que uma mãe verdadeira demonstraria instintivamente. Doutor. Ricardo irrompia no quarto como um furacão empresarial, trazendo consigo a energia frenética do mundo dos negócios. Onde diabos está o neurologista pediátrico que mandei chamar de São Paulo? Vociferava enquanto consultava obsessivamente seu Rolex. Já são 7h42 e tenho uma videoconferência crucial com investidores japoneses às 9h15. Essas crianças vão acabar destruindo minha sanidade mental e meus resultados trimestrais. Nem sequer direcionava seu olhar para os filhos que agonizavam emocionalmente a poucos metros de distância. Seus olhos permaneciam fixados na tela do iPhone 15 Pro Max ou no mostrador dourado do relógio suíço, calculando mentalmente os prejuízos financeiros que aquela situação doméstica estava causando a seu império empresarial. Para ele, os trigêmeos haviam se tornado um problema logístico a ser resolvido através da contratação de mais especialistas caros, não pequenos seres humanos necessitando urgentemente de amor paternal. Patrícia Almeida, ex-modelo internacional de 28 anos que havia conquistado o empresário através de sua beleza escultural e se casado estrategicamente por segurança financeira, tinha se internado voluntariamente em uma clínica de repouso de luxo em Gstaad, na Suíça, apenas 3 semanas após o nascimento dos trigêmeos. Oficialmente, o diagnóstico médico indicava depressão pós-parto severa, mas Rosa, com sua sabedoria maternal de décadas, compreendia que se tratava simplesmente de fuga consciente da responsabilidade maternal. Aquela mulher nunca havia genuinamente desejado tornar-se mãe, ansiava apenas pela estabilidade financeira vitalícia que o casamento com um bilionário poderia proporcionar. Enquanto observava aquela tragédia familiar silenciosa se desenrolar diante de seus olhos experientes,
Rosa sentia seu coração maternal se despedaçar em fragmentos dolorosos. Em seus 52 anos de existência terrena, tendo criado 6 filhos, muitas vezes sozinha, após o falecimento precoce do marido em um acidente de trabalho, ela havia desenvolvido a capacidade quase sobrenatural de interpretar os diferentes tipos de choro infantil. Que aqueles lamentos desesperados não eram motivados por fome, desconforto físico ou necessidades fisiológicas básicas. Eram gritos primordiais de abandono emocional, súplicas desesperadas de almas pequeninas rogando por amor maternal genuíno, por conexão humana verdadeira, por alguém que finalmente enxergasse neles não problemas a serem resolvidos, mas crianças preciosas a serem amadas incondicionalmente. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você já presenciou uma situação onde uma criança precisava mais de carinho do que de dinheiro? Como se sentiu? Suas experiências são muito importantes para nós. O instinto maternal primordial de Rosa Maria Silva irrompeu com uma força avassaladora, que transcendeu qualquer protocolo estabelecido pela rigorosa hierarquia doméstica da mansão Almeida. Seus 52 anos de experiência maternal não permitiam que ela permanecesse impassível diante daquele sofrimento infantil devastador que ecoava pelos corredores de mármore como um lamento ancestral. Cada gemido desesperado dos trigêmeos ressoava profundamente em sua alma maternal, ativando instintos protetivos que haviam sido forjados através de décadas, cuidando de seus próprios 6 filhos, criando sobrinhos órfãos e consolando incontáveis crianças da vizinhança que buscavam refúgio em seu colo amoroso. Com movimentos deliberados e determinados, Rosa abandonou seu carrinho de produtos de limpeza, importados no corredor revestido de mármore travertino italiano, suas mãos calejadas, tremulando ligeiramente com a urgência maternal que a consumia. Seus passos experientes, amadurecidos por décadas de caminhadas matinais, até trabalhos de faxina em mansões paulistanas, dirigiram-se instintivamente em direção ao epicentro daquele sofrimento coletivo, o quarto de 60 metros quadrados onde 3 pequenas vidas agonizavam emocionalmente. A babá suíça Ingrid Müller, com seus 1,75 de altura imponente e postura militar europeia, interceptou Rosa na soleira da porta de mogno entalhado à mão por artesãos portugueses. Entschuldigung, mas funcionários domésticos não possuem autorização para adentrar no ambiente de repouso das crianças sem prévia solicitação formal, declarou em seu português meticulosamente correto, porém impregnado de um sotaque germânico que tornava cada palavra ainda mais glacial e desumana. Seus olhos azuis claros, frios como gelo alpino, analisaram Rosa de cima a baixo com o desdém característico de quem sempre considerou superioridade social sinônimo de competência profissional. Rosa retribuiu o olhar da babá com aquela serenidade inabalável que somente mães verdadeiramente experientes conseguem demonstrar diante da adversidade. Era a mesma tranquilidade que ela havia cultivado durante noites intermináveis, velando filhos febris, a mesma paciência que desenvolvera acalmando pesadelos infantis, a mesma sabedoria que acumulara, interpretando cada nuance do choro de uma criança necessitada. Minha filha, essas criancinhas estão atravessando um sofrimento profundo que eu reconheço imediatamente. Venho ouvindo e interpretando choros de bebês há mais de 30 anos da minha vida, explicou Rosa com gentileza maternal genuína, mas carregada de uma determinação inabalável que brotava das profundezas de sua alma materna. Por favor, permita-me apenas tentar oferecer algum alívio para esse desespero. Ingrid hesitou visivelmente, seus dedos longos e pálidos tamborilando nervosamente contra a moldura da porta. Durante 6 meses consecutivos, ela havia falhado espetacularmente em sua função principal, aplicando metodicamente todas as técnicas comportamentais que aprendera na prestigiosa Universidade de Zurique, implementando protocolos nutricionais recomendados pelos mais renomados pediatras europeus, utilizando equipamentos de monitoramento que custavam mais que o salário anual da maioria dos brasileiros. Sua reputação profissional internacional estava despencando, e o desespero começava a corroer sua autoconfiança inabalável.
Apenas 5 minutos cronometrados, concedeu finalmente, mais por desespero pessoal crescente do que por qualquer demonstração de gentileza ou empatia humana. Rosa adentrou o santuário de luxo infantil e instantaneamente foi envolvida por uma atmosfera energética que pesava sobre o ambiente como uma névoa densa de tristeza coletiva. Muito luxo material concentrado em cada centímetro quadrado, mas uma ausência absoluta e aterrorizante de amor genuíno. Cada objeto custoso parecia gritar silenciosamente sobre investimentos financeiros astronômicos, mas nenhum elemento transmitia o calor humano essencial que toda criança necessita para um desenvolvimento emocional saudável. Ela direcionou seus passos maternais primeiramente em direção ao pequeno Gabriel, o mais franzino e aparentemente vulnerável dos 3 irmãos. Suas mãozinhas trabalhadas e calejadas por décadas de trabalho doméstico honesto, mãos que haviam acariciado febres infantis, que haviam preparado mamadeiras em madrugadas solitárias, que haviam secado lágrimas de desespero de seus próprios filhos, tocaram delicadamente o rostinho molhado de lágrimas do bebê sofredor. "Oi, meu amorzinho lindo", sussurrou Rosa com aquela melodia vocal doce e envolvente que possuía o poder quase sobrenatural de acalmar qualquer criança em sofrimento. Sua voz carregava décadas de experiência maternal, ecoando com a sabedoria ancestral de incontáveis gerações de mães brasileiras que criaram filhos com amor incondicional. "A titia Rosa chegou aqui para você, meu tesouro precioso." Um fenômeno absolutamente mágico e inexplicável pela ciência moderna aconteceu naquele instante sagrado. Gabriel, que chorava ininterruptamente há exatos 6 meses, 1 semana e 2 dias, cessou abruptamente seus lamentos por alguns segundos eternos, como se reconhecesse instintivamente algo profundamente familiar e reconfortante naquela voz maternal. Seus olhinhos azuis como safiras, vermelhados e inchados de tanto chorar, fixaram-se com uma intensidade surpreendente no rosto bondoso e irradiante de Rosa, como se finalmente tivesse encontrado aquilo que sua alma infantil procurava desesperadamente desde o momento de seu nascimento. Encorajada por essa resposta emocional extraordinária, Rosa deslocou sua atenção maternal para Miguel, acariciando delicadamente sua cabecinha loira, que brilhava como ouro sob a iluminação artificial sofisticada do quarto. "Meu bebê lindo e precioso, que sofrimento profundo é esse que está consumindo seu coraçãozinho?", murmurou com uma ternura infinita que brotava naturalmente de suas experiências como mãe de 6 filhos e avó dedicada de 12 netos. O menino também demonstrou uma diminuição perceptível em sua intensidade de choro, como se finalmente sentisse a presença reconfortante de alguém que genuinamente se importava com seu bem-estar emocional, alguém que o enxergava não como um problema a ser resolvido, mas como uma criança preciosa merecedora de amor incondicional. Rafael, o mais robusto e agitado dos trigêmeos, mantinha-se em seu estado de desespero vocal intenso. Rosa, seguindo seu instinto maternal infalível, que havia sido desenvolvido através de décadas cuidando de crianças, tomou a decisão corajosa de pegá-lo no colo, sem solicitar permissão formal da babá suíça ou aguardar a autorização dos protocolos domésticos estabelecidos. Seu coração de mãe verdadeira simplesmente não conseguia tolerar ver aquela criança inocente em tamanha agonia emocional. No exato momento em que o pequeno Rafael sentiu o colo maternal genuíno e acolhedor de Rosa, um tipo de contato humano carinhoso que ele nunca havia experimentado durante seus 8 meses de existência, algo absolutamente extraordinário e cientificamente inexplicável aconteceu. Ele se acalmou quase instantaneamente, como se uma varinha mágica tivesse tocado sua alma sofrida. A babá suíça, Ingrid, observou toda aquela transformação milagrosa, com um espanto genuíno que a deixou temporariamente sem palavras. Durante 6 meses exaustivos, ela havia tentado aplicar metodicamente todas as técnicas comportamentais mais avançadas que aprendera durante sua formação acadêmica de elite, consultado bibliotecas inteiras de literatura científica sobre desenvolvimento infantil, implementado protocolos nutricionais elaborados pelos pediatras mais renomados da Europa. E agora presenciava uma faxineira brasileira de meia idade
conseguindo em poucos minutos preciosos aquilo que ela, com toda sua educação universitária cara e experiência internacional, não conseguira alcançar em meio ano de tentativas frustradas. Como você conseguiu fazer isso? Perguntou Ingrid com uma curiosidade genuína, misturada a uma humildade forçada que ela raramente demonstrava. Sua voz tremia ligeiramente, traindo a confiança profissional que sempre havia sido sua marca registrada durante 15 anos, trabalhando com famílias milionárias europeias. Rosa sorriu com aquela doçura maternal natural que irradiava de sua alma bondosa, balançando Rafael suavemente em um ritmo instintivo que seu corpo havia memorizado através de décadas embalando bebês. Não existe técnica acadêmica para isso, minha filha querida. O que essas criancinhas precisam é simplesmente amor verdadeiro, genuíno e incondicional. Criança possui uma sensibilidade extraordinária e consegue sentir instantaneamente quando alguém realmente ama ela de coração, sem segundas intenções ou obrigações profissionais. Doutor Ricardo Almeida escolheu exatamente aquele momento histórico para irromper no quarto, e foi recebido por uma cena absolutamente inacreditável que desafiava toda sua compreensão racional sobre eficiência e resultados. Seus 3 filhos em completo silêncio, pela primeira vez em 6 meses agonizantes. Rafael dormindo placidamente no colo carinhoso de Rosa, respirando com a tranquilidade de um anjo. Gabriel e Miguel, com seus olhinhos curiosos e serenos fixos na faxineira, demonstrando uma paz interior que ele nunca havia presenciado nos rostinhos de seus próprios filhos. Como isso é possível, doutor? Ricardo gaguejou, sua mente analítica de empresário não conseguindo processar ou formar uma frase completa diante daquele fenômeno que contradizia todos os relatórios científicos que havia recebido durante meses de consultorias caríssimas. Rosa direcionou seu olhar maternal para o patrão com o respeito natural que sempre demonstrava, mas também carregado daquela coragem inabalável que somente mães verdadeiras possuem quando se trata de defender o bem-estar de crianças. Doutor Ricardo, com todo o respeito que tenho pelo senhor, essas criancinhas preciosas não precisam de mais especialistas caros ou equipamentos sofisticados. Elas precisam simplesmente de amor paternal verdadeiro, de carinho humano genuíno, de alguém que as veja como filhos amados e não como problemas empresariais a serem resolvidos. O empresário bilionário experimentou uma emoção que não sentia há décadas de sua vida adulta. Humildade genuína misturada a uma admiração relutante. Uma funcionária doméstica simples, sem educação universitária ou treinamento especializado, havia conseguido em questão de minutos aquilo que equipes inteiras de especialistas internacionais, custando centenas de milhares de reais mensais, não conseguiam alcançar após meses de tentativas científicas sofisticadas. Mas a realidade empresarial implacável e os compromissos financeiros urgentes logo trouxeram Dr. Ricardo de volta à sua mentalidade habitual de executivo workaholic. Muito obrigado pela demonstração, Rosa, mas eu tenho compromissos urgentíssimos esperando no escritório. Por favor, retorne às suas atividades de limpeza habituais. Ele simplesmente não conseguia admitir publicamente que uma faxineira brasileira de origem humilde fosse infinitamente mais eficiente que os profissionais caríssimos que sua fortuna havia contratado através de agências internacionais de elite. Rosa depositou Rafael gentilmente de volta em seu berço de cristal austríaco, e imediatamente o pequeno retomou seus choros desesperados, como se compreendesse instintivamente que aquela fonte maravilhosa de amor maternal estava sendo brutalmente retirada de sua vida novamente. Gabriel e Miguel também retomaram instantaneamente seus lamentos agonizantes, criando novamente aquela sinfonia desesperada de abandono emocional que havia atormentado a mansão durante meses intermináveis. Era como se os 3 bebês reconhecessem dolorosamente que aquela janela de esperança, aquele vislumbre de amor verdadeiro, estava sendo fechada mais uma vez por decisões adultas que priorizavam protocolos sociais sobre necessidades infantis básicas. Os dias seguintes foram uma tortura para Rosa. Toda manhã ela chegava e ouvia os choros desesperados dos trigêmeos.
Seu coração de mãe se partia a cada gemido, a cada grito desesperado por colo, por carinho, por atenção maternal. Doutor Ricardo havia contratado mais 2 especialistas, um neurologista infantil e uma consultora em sono do bebê, ambos com consultorias que custavam mais que o salário anual de Rosa. Mas nada funcionava. Os meninos pareciam estar piorando. Gabriel começou a recusar a mamadeira. Miguel desenvolvia uma irritação na pele de tanto chorar, e Rafael estava perdendo peso rapidamente. A casa virou um campo de batalha médico. Pediatras indo e vindo, enfermeiras 24 horas, monitores cardíacos, exames constantes. A mansão parecia mais um hospital pediátrico que um lar. Mas quanto mais aparelhos, menos paz aquelas crianças encontravam. Rosa observava tudo com o coração apertado. Durante suas atividades de limpeza, sempre dava um jeito de passar pelo quarto dos bebês. E toda vez que eles a viam, havia uma mudança. Não era sua imaginação. Eles realmente se acalmavam na presença dela. Um dia, Dr. Ricardo chegou em casa completamente transtornado. Havia perdido um contrato de 50 milhões por não conseguir se concentrar durante uma reunião importante. Os choros de seus filhos o perseguiam até no escritório. "Isso não pode continuar", gritou no hall de entrada. "Vou internar essas crianças em uma clínica especializada." Rosa, que estava limpando os vidros da sala, não conseguiu se conter. "Doutor Ricardo, posso falar uma coisa?" Ele se virou, irritado. "O quê? O senhor já tentou simplesmente ficar com eles? Pegar no colo, conversar, cantar uma musiquinha?" O empresário a olhou como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. "Rosa, eu não tenho tempo para isso, por isso pago profissionais." "Mas eles são seus filhos, doutor. Eles não querem profissionais, querem o papai." Essa conversa tocou em uma ferida profunda de Dr. Ricardo. Ele mesmo havia crescido com um pai ausente, workaholic, que nunca teve tempo para ele. Estava repetindo o mesmo padrão sem perceber. Naquela noite, algo terrível aconteceu. Gabriel parou de respirar por alguns segundos. O monitor disparou, a equipe médica invadiu o quarto e por alguns minutos a vida do pequeno esteve em perigo. Enquanto os médicos trabalhavam desesperadamente, Rosa estava no corredor de joelhos, orando como só uma mãe verdadeira sabe orar. "Meu Deus, não leve essa criança, ela só precisa de amor." Gabriel foi reanimado, mas o susto foi enorme. O médico foi claro. "Dr. Ricardo, essas crianças estão em estado de estresse extremo. Se não encontrarmos uma solução logo, podem desenvolver problemas sérios de saúde." Foi então que Dr. Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. "Rosa, você consegue ficar com eles esta noite? Vou pagar extra." Rosa não hesitou nenhum segundo. "Não precisa pagar extra, doutor. Criança não é trabalho extra. É amor." Naquela noite, pela primeira vez em 6 meses, Rosa ficou sozinha com os trigêmeos. E algo extraordinário aconteceu. Sem a presença de estranhos, sem equipamentos barulhentos, sem protocolos rígidos, ela simplesmente foi mãe. Ela pegou o Gabriel no colo, aqueceu a mamadeira na temperatura exata e, enquanto ele mamava, cantarolava baixinho uma canção que sua própria mãe cantava para ela quando criança. O pequeno mamou pela primeira vez em 3 dias com apetite. Miguel estava com a pele irritada. Rosa, com a sabedoria de quem criou 6 filhos, fez uma compressa morna com camomila, que trouxe de casa. Em minutos, a irritação começou a melhorar. E Rafael, o mais agitado, simplesmente se acalmou no colo dela. Rosa conversava com ele como se fosse um adulto. "Meu bebê bonito, a titia Rosa sabe que você está sofrendo, mas agora ela está aqui." Por volta de meia-noite, aconteceu o impossível. Rosa estava cantarolando uma canção de ninar que sua mãe havia cantado para ela durante sua infância. Uma melodia simples, mas cheia de amor. Era a mesma canção que sua mãe cantara no leito de morte, como uma bênção final. Gabriel foi o primeiro a fechar os olhinhos, depois Miguel. E finalmente Rafael. Pela primeira vez em 6 meses, os trigêmeos do bilionário dormiam. Não era um sono agitado, cheio de sobressaltos. Era um sono profundo, reparador, de crianças que finalmente se sentiam seguras. Nos comentários me digam, vocês já viram uma criança que só se acalma com uma pessoa específica?
O que acham que faz uma criança confiar tanto assim em alguém? Quero muito saber suas experiências. Dr. Ricardo chegou em casa às 6 da manhã, esperando encontrar o caos de sempre. Mas foi recebido por um silêncio que não ouvia há meio ano. Subiu as escadas correndo, com medo de que algo terrível tivesse acontecido. A cena que encontrou no quarto dos trigêmeos o deixou sem palavras. Rosa estava dormindo na poltrona de amamentação, com Rafael no colo. Gabriel e Miguel dormiam profundamente em seus berços, com expressões serenas que ele nunca havia visto nos rostinhos dos filhos. Meu Deus! Sussurrou, tentando não acordar ninguém. Rosa abriu os olhos delicadamente, sempre atenta como toda mãe verdadeira. Bom dia, doutor, disse em voz baixa. Eles dormiram a noite toda. Dr. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Como você conseguiu? Amor, doutor. Só amor. Mas a prova real viria nos próximos dias. Dr. Ricardo decidiu observar mais de perto o que Rosa fazia de diferente. E o que descobriu o surpreendeu profundamente. Rosa não seguia nenhum manual ou protocolo. Ela simplesmente sabia. Sabia quando Gabriel estava com fome pelo jeito que mexia as mãozinhas. Sabia que Miguel gostava de ser ninado em um ritmo específico. Sabia que Rafael se acalmava quando ela cantarolava baixinho. Mais impressionante ainda, ela conseguia cuidar dos 3 ao mesmo tempo. Enquanto alimentava um, tranquilizava outro com a voz e balançava o terceiro com o pé. Era uma dança maternal perfeita, como se tivesse nascido para aquilo. O neurologista infantil, Dr. Henrique, veio fazer uma avaliação e ficou perplexo. Dr. Ricardo, não consigo explicar cientificamente, mas essas crianças estão completamente diferentes. O nível de cortisol, o hormônio do estresse, despencou. É como se tivessem encontrado exatamente o que precisavam. Foi então que Rosa decidiu contar sua história. Com os trigêmeos finalmente dormindo tranquilamente, ela se sentou com o Dr. Ricardo na sala e abriu o coração. Doutor, eu não contei tudo sobre mim. Antes de ser faxineira, eu era auxiliar de enfermagem na UTI neonatal do Hospital das Clínicas. Cuidei de bebês prematuros por 15 anos. Dr. Ricardo arregalou os olhos. Por que saiu da enfermagem? Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas. Perdi meu filho caçula, o Carlinhos, aos 2 anos. Leucemia. Depois disso, não consegui mais trabalhar com crianças doentes. Doía demais. Então por que ajudei seus filhos? Rosa sorriu através das lágrimas. Porque uma mãe verdadeira não consegue ver criança sofrendo. E por quê? Porque meu Carlinhos me apareceu em sonho na noite que Gabriel parou de respirar. Ele disse, mãe, cuida deles como cuidava de mim. Dr. Ricardo estava visivelmente emocionado. Rosa, eu não sabia. Doutor, o senhor quer saber qual é o segredo? Não é técnica, não é estudo, é presença. É olhar nos olhinhos deles como se fossem os seres mais preciosos do mundo. É cantar a mesma musiquinha que minha mãe cantava para mim, a mesma que eu cantava para o meu Carlinhos. Naquele momento, Rafael acordou e começou a choramingar. Rosa se levantou naturalmente e começou a cantarolar a canção de ninar. Em segundos, o bebê se acalmou. Essa música, Dr. Ricardo sussurrou, reconhecendo a melodia. Minha avó cantava isso para mim quando eu era pequeno. Rosa sorriu. É uma canção antiga, doutor, passada de mãe para filha há gerações. Fala de amor que nunca acaba, de colo que sempre está esperando, de coração que sempre tem lugar. Dr. Ricardo, pela primeira vez desde o nascimento dos filhos, pegou Rafael no colo. O bebê se assustou no começo, mas Rosa ensinou. Fala com ele, doutor. Diz que é o papai que ama ele. Oi, meu filho, disse Dr. Ricardo, com voz embargada. Eu sou seu papai e eu te amo muito. Rafael parou de chorar e olhou fixamente para o pai, como se o reconhecesse pela primeira vez. Se inscreva no canal e ative o sininho. Histórias como essa mostram que o amor maternal não tem preço nem diploma. O que vocês acharam dessa transformação? Já presenciaram algo assim? Seu apoio faz toda a diferença. Os meses seguintes trouxeram uma transformação completa na mansão dos Almeida. Dr. Ricardo reduziu sua carga de trabalho para passar tempo com os filhos. Rosa foi promovida a governanta e supervisora de cuidados infantis, com salário triplicado
e um quarto na mansão para ficar perto das crianças sempre que necessário. Mais importante que isso, uma família verdadeira nasceu naquela casa. Patrícia retornou da Suíça e, vendo a transformação dos filhos e do marido, decidiu também aprender a ser mãe. Rosa se tornou sua mentora, ensinando não apenas técnicas de cuidado, mas principalmente como amar incondicionalmente. Gabriel, Miguel e Rafael floresceram. Aos 10 meses, já dormiam a noite toda, sorriam constantemente e se desenvolviam de forma saudável. Gabriel, que havia sido o mais frágil, se tornou o mais falante. Miguel, que tinha problemas de pele, agora tinha a pele de bebê mais bonita que se podia imaginar. E Rafael, antes agitado pelo desespero, se tornou um bebê calmo e observador. A canção de ninar que Rosa aprendera com sua mãe se tornou a música oficial da casa. Toda noite, Dr. Ricardo e Patrícia se revezavam para cantá-la para os filhos, perpetuando o ciclo de amor que Rosa havia iniciado. Rosa, disse Dr. Ricardo uma tarde, você salvou meus filhos. Mas mais que isso, você me ensinou a ser pai. Rosa, sempre humilde, respondeu, doutor, eu só fiz o que qualquer mãe faria. Amor não tem classe social, não tem diploma, não tem preço, ou existe ou não existe. Um ano depois, a família Almeida estabeleceu uma fundação para cuidadores infantis, oferecendo treinamento e valorização para babás, faxineiras e outros profissionais que cuidam de crianças. Rosa se tornou a diretora pedagógica, ensinando que o mais importante no cuidado infantil não são os equipamentos caros ou as técnicas sofisticadas, mas o amor verdadeiro. Gabriel, Miguel e Rafael cresceram cercados de amor, aprendendo desde cedo a valorizar as pessoas pelo que são, não pelo que têm. E toda noite antes de dormir, ainda pedem para a vovó Rosa cantar a música da bisavó, perpetuando um ciclo de amor que começou gerações atrás e continuará por gerações futuras. A última cena mostra Rosa, agora aos 55 anos, brincando no jardim com os trigêmeos, já com 3 anos. Eles correm e gritam, vovó Rosa, enquanto ela os persegue com o sorriso mais genuíno do mundo. Dr. Ricardo observa da janela de seu escritório e sussurra, obrigado, minha mãe, onde quer que esteja. Você me mandou um anjo. E no céu uma estrela brilha um pouco mais forte. É Carlinhos, o filho que Rosa perdeu, sorrindo para a mãe que encontrou sua missão. Provar que amor maternal não tem fronteiras, não tem classes sociais, e é capaz de curar qualquer ferida, por mais profunda que seja.